uma das coisas que, sem dúvidas alguma, eu odeio falar é sobre a arbitragem. E ontem nós tivemos uma arbitragem muito, mas muito fraca. Eu nem sequer vou citar o nome do árbitro porque vocês sabem quem é. Ele nem sequer é padrão FIFA para um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil e acabou rendendo o que era esperado dentro de campo. Bem que hoje isso não significa nada não. Juiz FIFA, não FIFA, erra do mesmo jeito, faz burrada do mesmo jeito. Agora, olha só, primeiro lance que eu gostaria de chamar a atenção foi aquela não vantagem para o atacante Edu. O cara não deixou o lance concluir e o Edu ficou de cara para o gol. A defesa do Fluminense bate cabeça, Edu sobra e ele apita. Impressionante! Ele apitou, tirou a possibilidade do Cruzeiro fazer o gol. Outro lance que eu gostaria de chamar a atenção, o amarelo que ele deu para o zagueiro Zé Ivaldo. Cara, aquilo lá não foi falta, muito menos para cartão amarelo. Prejudicou demais o Cruzeiro. Se você prestar atenção, o Cruzeiro só substituiu o Zé Ivaldo porque estava prontinho para tomar o vermelho. O Zé Ivaldo poderia ter tomado um cartão vermelho em um lance ali que ele impediu a acelerada do jogador do Fluminense. O juiz deu uma segurada, mas o Zé Ivaldo, aquilo ali nem foi falta. Primeiro lance, ó, o cara bateu no Zé Ivaldo e caiu no chão. Você não vê nem uma jogada de ombro do Zé Ivaldo para que o contato do jogador acontecesse daquela maneira. Tem mais lances que chamam a atenção? Claro que tem. E o lance do goleiro Fábio? Eu ainda tive que escutar os comentaristas da televisão falar que não era para revisão no VAR. Cara, tu tem o Rodolfo, pega a bola, tem o Edu sozinho no meio da área. Manda pro Edu, caixa. Isso aí não é um lance real de gol? Me fala, não é um lance real de gol? O Fábio deveria ter sido até mesmo, pode ser até expulso numa jogada daquela, entendeu? Outro erro, na minha opinião, da arbitragem. E por último, para encerrar toda a palhaçada, nós tivemos em um dos últimos minutos de jogo uma pancada forte do volante André em um jogador do Cruzeiro, onde ele mete uma bica na canela do jogador do Cruzeiro e acaba sendo amarelado. Aí eu pergunto, por que foi que o VAR não chamou também? Por quê? Porque o Giovani Jesus acertou um ali na canela. O André acertou uma numa parte bem mais alta da canela e nem sequer teve a chamada do VAR. Aí eu pergunto, que critério é esse que eles estão utilizando para que isso aconteça? Porque não tem condição. Me chateia demais o erro de arbitragem, isso e aquilo. E por último, não, tem mais um. O lance ali do segundo gol do Fluminense, uma dormida total da defesa do Cruzeiro, não tem como passar a mão na cabeça, vacilaram demais no gol do Cano. Aí tem um lance interessante, por quê? Porque a gente não teve as imagens da CBF, aquela linha que é marcada ali, não tivemos essas imagens. No primeiro lance, nós tivemos. No segundo lance, nós não tivemos. Um lance que eu tenho muitas dúvidas, mas esse aí eu nem vou, relevar muito, porque talvez esteja impedido, talvez não esteja. Foi mais erro da defesa do Cruzeiro do que da arbitragem naquela jogada. Aí eu pergunto para vocês, de 0 a 10, qual a avaliação que você aí de casa daria para a arbitragem do jogo de ontem? Prestem atenção, família. Após a partida de ontem, o nosso treinador, o Paulo Pezzolano, concedeu uma entrevista coletiva, onde ele explica algumas situações de jogo. Por exemplo, por que ele colocou o Rodolfo? Cara, ele surpreendeu todo mundo. Nem o mais otimista, nem o pessoal da família do Rodolfo esperava que ele fosse ser titular na partida de ontem. A gente não esperava, por exemplo, que ele fosse utilizar o atacante Vitor Leque, já que nem no Campeonato Brasileiro ele está utilizando o jogador, por que então utilizá-lo na Copa do Brasil? Mas o nosso treinador explica todas essas situações. E eu já falo para vocês, eu desisto de tentar acertar a provável escalação do Cruzeiro, porque sempre o Pezzolano nos surpreende. Não é um cara de uma mentalidade só. Ele tem diversas ocasiões em sua cabeça, diversos jogadores que ele pode utilizar. Então vale muito a pena ouvir as palavras do Paulo Pezzolano. Mas antes, galera, vou pedir a vocês aí de casa ajuda para baterem a meta dos 800 likes no vídeo de hoje. Eu conto demais com o apoio de cada um de vocês para distribuir o nosso vídeo no YouTube para mais cruzeirenses. Olha só as palavras do Paulo Pezzolano, abre aspas. Fomos superados no jogo, sem dúvidas. Tem muita qualidade Fluminense, qualidade individual, coletiva. Nós tentamos começar a fazer o que fazemos sempre. Era uma equipe mais forte que faz as mesmas coisas. Fica por um gol. É um resultado que fica aberto.
E como o jogo é no Mineirão com 60 mil apoiando, pode ter certeza que o Fluminense não vai ter facilidade. E a gente tem que ressaltar também o Cruzeiro. Nós perdemos por 1 gol de diferença. O Fluminense passou por cima nas estatísticas, não tem o que falar. Mas hoje o Fluminense está na zona de classificação para a Copa Libertadores da América. É um time que está crescendo de rendimento. E o Cruzeiro foi lá e conseguiu equilibrar. Pelo menos o Cruzeiro deixou vivo a possibilidade de classificação no próximo jogo, que vai ser no dia 12. E é como eu falei para vocês no vídeo de ontem, uma notícia boa: Luiz Henrique, que talvez seja um dos principais jogadores das beiradas do campo, não, o principal jogador de beirada de campo do Fluminense, não vai estar no próximo jogo. O Fluminense pode se reforçar na janela de transferências? Pode se reforçar, mas até lá não vai dar tempo da janela abrir e eles registrarem os atletas. Só que a notícia é que Luiz Henrique vai para o Real Betis, um reforço para o Cruzeiro, porque aquele garoto é muito bom de bola, deu um trabalho danado durante os 90 minutos de jogo. E olha só o que o Paulo Pezzolano falou mais. Lá no Mineirão vai ser outra coisa, sabemos que a torcida vai puxar muito para nós. Vai ser um jogo lindo, vamos com esperança, com a gana e com a fé para dar a volta com a chave. Cara, falou tudo. A gente ainda tem a esperança, não podemos abrir mão, desta situação, até porque tem muito jogo pela frente. E sobre as escolhas que ele utilizou, por exemplo, no meio de campo, o Felipe Machado, e no ataque o Rodolfo, ele falou as seguintes palavras, abre aspas: a intenção era fazer o que tentamos no início do jogo, ter a intensidade para impressionar. Machado recuperar a bola, é intenso, dinâmico para isso. Rodolfo também ajuda muito o Edu. Necessitamos de jogadores que corriam muito hoje, mas não deu. Não para o Machado ou para o Rodolfo, mas pela equipe. Eles foram superiores e tem que saber quando o rival é superior, e eles foram superiores. Fica a frustração porque os jogadores dentro de campo queriam fazer, mas eles não erraram, têm uma qualidade. O importante é agradecer aos jogadores como correram até o último minuto, e ninguém pode negar isso. O time do Cruzeiro correu até o último minuto, se entregou ao máximo possível, mas infelizmente nós entramos com a formação que planejava atacar o Fluminense, mas não tinha as peças que eu posso dizer assim corretas. Por exemplo, quando a bola ia para o ataque, o Cruzeiro não conseguia segurar a bola lá. Não tinha um jogador que conseguisse fazer alguma coisa diferente. Esse jogador seria quem, Renato? O Jajá, que está lesionado, o Daniel Júnior, o Vitor Leque também pode conseguir fazer isso. Mas quando a bola chegava lá na frente com o Rodolfo e também com o Edu, pingava e voltava, não tinha jeito. Os caras estavam isolados. Não dava tempo nem deles segurarem a bola para que os adversários viessem, chegassem mais perto, fizessem um pivô. Não dava tempo disso acontecer. Então, Pezzolano, suas escolhas serão sempre respeitadas. Você está sempre surpreendendo a torcida do Cruzeiro. Agora eu vou te falar, fica de olho no Fernando Canecin, cara, porque Fernando Canecin é duas. Ou tá vivendo uma fase ruim ou é fraco. Porque o Fernando Canecin não está jogando nada. Eu não sei como ele é ainda titular no Cruzeiro. Ele deve estar treinando bem demais para ser titular no Cruzeiro. Cara, não tem condição. E o Daniel Júnior, eu não sei o que ele fez para a família de alguém, quem ele xingou, porque também não tem base. O Daniel, com tamanho potencial, estava brigando para ser titular antes daquele problema da renovação, nem sequer está sendo utilizado. O nosso treinador vai ter muito trabalho pela frente, pode ter certeza de tudo isso. É aí que a entrevista do Pezzolano ainda não acabou. Na mesma entrevista, o treinador foi perguntado sobre a situação do Daniel Júnior e também da entrada do Vitor Leque, que tinha muito tempo que não entrava dentro de campo. E ele falou as seguintes palavras, abre aspas: temos que saber quando colocar esses jogadores, não é colocar por colocar. Giovani vem fazendo jogos espetaculares. Hoje ele não foi expulso, todos fomos. É um menino em crescimento. Já fez gols a favor e assistências. Dani está crescendo dia a dia. Tem que saber quando colocar. Hoje foi o Leque e eu fiquei muito contente. Hoje ele aproveitou a oportunidade e fiquei contente. Uma pausa. Realmente, Vitor Leque aproveitou a oportunidade. Não foi decisivo, mas foi muito participativo. Coisa que o Vitor Leque não estava tendo, quando ele entrava dentro de campo. E ele falou mais: quer dizer que amanhã vai jogar? Não, mas fiquei contente. Hoje entrou o Pedrão, 18 anos, um orgulho vê-lo jogar.
Pode fazer melhor? Claro, 18 anos, mas é o processo, são jogadores de médio a longo prazo. E eu gostaria de parabenizar o Paulo Pezzolano pelo trabalho que ele está tendo com a categoria de base. Você vê ali que ele utiliza muitos jogadores das categorias de base. Eu teria pensado mil e uma coisas na minha cabeça para tirar o Zé Ivaldo e colocar outro jogador, mas o Paulo Pezzolano decidiu dar oportunidade para o garoto. Paulo, tu tá certo, tu fez realmente o correto, colocar o Pedrão, ele tá pronto, então coloque ele para jogar. Fez um bom jogo? Não fez, mas é o processo de crescimento que o Pedrão vai ter que passar. E ele só vai passar colocando ele para jogar, não adianta ficar escondendo o jogador. E por fim, Pezzolano falou mais. Estamos tranquilos, hoje a Copa do Brasil não é uma realidade do Cruzeiro. Falei na semana passada, a história do Cruzeiro merece a Copa do Brasil e muito mais. A realidade do Cruzeiro não é a Copa do Brasil, mas temos a esperança. Viemos ser competitivos. Este jogo sem dúvida atrapalha, assim como a equipe de primeira divisão se não tem o plantel longo quando está em uma Sul-Americana e Libertadores. Atrapalha no Brasileirão, é normal, essa Copa vai atrapalhar um pouco, mas estamos trabalhando para estar bem para os próximos jogos. Acho que o Cruzeiro está totalmente pronto, teve ali o Rafa Silva sendo poupado, tem o Daniel Júnior como opção, cansaço não vai ser o problema nesta altura do campeonato. E não adianta ficar poupando jogador em Copa do Brasil, que a gente nem sabe até quando a gente vai poder estar na Copa do Brasil. Então é aproveitar o máximo possível. Parabéns ao Paulo Pezzolano pelas suas palavras. Foi muito bem com as suas palavras, defendendo a garotada da base do Cruzeiro, que é o nosso futuro. E quando eu falo que é o nosso futuro, é isso aqui, Prestem atenção, a partida de ontem vai render muitos comentários durante a semana. Um deles é sobre as declarações dadas pelo lateral direito Geovani Jesus. O cara mostrou maturidade. Infelizmente, o Geovani Jesus teve aquele erro, todo mundo sabe, uma expulsão que deixou o time do Cruzeiro na mão. Toda tática que foi planejada pelo Pezzolano foi jogada no lixo a partir da expulsão, porque já é difícil enfrentar o Fluminense do Fernando Diniz. Com um a menos, meus amigos, se torna impossível, mas nós não podemos ter memória curta. Geovani Jesus já nos ajudou e continua nos ajudando muito neste Campeonato Brasileiro Série B, fazendo assistência, já fez gol importantíssimo para nós, então nós não podemos ter a memória curta e simplesmente falar, o garoto não presta, porque ele presta e é muito bom de bola. Foi uma fatalidade que já aconteceu diversas vezes no mundo do futebol e não vai parar de acontecer. O Geovani Jesus foi só mais um que deu um azar de ser expulso. E ele pediu desculpas para a torcida do Cruzeiro e agradeceu o apoio que ele tem recebido. Olha só as palavras dele. Boa noite, Nação Azul. Passando para agradecer por todas as mensagens de apoio que estão me enviando. E aproveitar para pedir desculpas pela expulsão do jogo de hoje. Sei que é normal e faz parte do futebol, mas fiquei chateado por deixar minha equipe na mão em um jogo tão grande e de muita importância como esse. Com certeza vai servir de aprendizado. Pronto, Geovani, já deu as suas palavras, já deu o seu show. Cara, falou tudo. É coisa de jogo, vai servir de aprendizagem. A gente já tinha visto, tem outras partidas, umas entradas assim do Geovani que poderia causar na expulsão. Mas Geovani tá colocando entrega física excelente, dedicação às palavras do Paulo Pezzolano, ao esquema tático do Cruzeiro. Tu vai crescer, é tempo. Pode cravar, Geovani Jesus vai ser titular do Cruzeiro daqui 1, 2 temporadas, já está sendo titular do Cruzeiro e vai crescer cada vez mais e mais, porque é um excelente lateral direito. Pediu desculpas, agora é pegar a página, virar, vida que segue, não adianta ficar criticando o Geovani, porque passou a mão na cabeça? Não, deu um peteleco na orelha dele, chega disso de passar a mão na cabeça, dá um peteleco que ele vai aprender. Geovani Jesus é um baita de um lateral e vai continuar nos ajudando. A vitória do Cruzeiro, eu gosto, né?